Estamos no ar com os assuntos mais discutidos de forma dinâmica e bem-humorada. Meu nome é Pedro Monteiro, é um prazer contar com sua presença aqui hoje. No programa de hoje falaremos sobre política, o que é e como anda a política no Brasil. Muitos pensam que a política está relacionada com a esfera pública, partidos ou governos. Mas não, a gente vive a política, seja em casa, na escola, no trabalho, onde houver interação, a política. É algo importante para nós, pois às vezes a gente precisa persuadir, negociar ou competir com outras pessoas para chegar aonde queremos. É muito errado falar que política não se discute, pelo contrário, política se discute sim, é isso que mantém ela viva. Nosso país hoje está atrasado não por causa da política, mas sim pela falta dela. Precisamos de pessoas que estejam mais dispostas a abraçar a nossa política, lutando por suas ideologias com honestidade e respeito. No programa de hoje contamos com a presença de Dirley Pereira, que vai falar um pouco sobre como anda a política no Brasil. Mas antes de começar a nossa entrevista, gostaria de fazer um convite para você. Conheça nossa página no Facebook, www.facebook.com/programa Gerações, onde você vai poder estar acompanhando as notícias do canal, as novidades e também deixar lá sua opinião, sua crítica ou sugestão. Conto com sua presença lá. Dirley, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, é uma honra estar com você. Muito obrigado por ter reservado o seu tempo para vir falar com a gente. Gostaria também de te parabenizar pela sua pré-candidatura aqui em Cabo Frio, né, prefeito. Como que você acha que você está se sentindo com essa nova etapa da sua vida, dessa nova caminhada? Primeiramente, Pedro, eu que agradeço a você e é uma alegria muito grande para mim estar pela primeira vez participando do seu programa, que eu não tenho dúvida, é uma grande audiência, muito comentado por toda a cidade, e para mim é uma alegria muito grande. Eu que te vi desde muito criança, embora você seja também muito jovem, né? Mas amigo dos seus pais, eu te vi um menino, né? E esse menino cresceu e hoje se tornou alguém muito respeitado na cidade. Então é uma alegria muito grande para mim estar participando do seu programa. Eu respondo a você dizendo, em relação a essa questão da candidatura, eu tenho feito, em várias entrevistas que eu tenho concedido a emissoras de rádio e até em alguns programas de TV, eu tenho falado que essa cidade ela passa por um problema muito sério no aspecto político eleitoral. Nós vivemos numa cidade que está dividida em facções. Então, os grupos políticos, a facção A não se comunica com a facção B, que não se comunica com a C, e ninguém está preocupado com o povo, ninguém está preocupado com a população. Cada um quer cuidar do seu quinhão, cada um quer chegar ao poder, não importa a forma que vão chegar ao poder, eles querem o poder pelo poder. Eu tenho dito o seguinte: eu quero ser conhecido no futuro, Pedro, como alguém que construiu pontes, como alguém que se especializou em derrubar muros que dividem as pessoas, barreiras que separam as pessoas. Então eu penso que muito mais do que lançar simplesmente uma candidatura, você precisa, na verdade, lançar um projeto novo para essa cidade. Essa cidade não suporta mais 4 anos de tudo isso que a gente está vivendo, que viveu nos últimos anos. A saúde está um caos, a educação está um caos, a segurança está um caos, e as pessoas vivem, a sociedade vive debaixo de uma verdadeira onda de depressão. Uma verdadeira onda de depressão se abateu sobre a cidade, sobre a população. Por quê? Porque falta perspectiva, porque a gente sempre teve mais do mesmo. Então nós precisamos mudar. Então quando eu coloco o meu nome para apreciação da população, eu tenho dito: não, eu não sou candidato de mim mesmo. Eu só serei candidato se a população, se você que me assiste, entender que é preciso mudar. Se você que me assiste entender que é preciso construir um tempo novo nessa cidade. A partir desse momento, a partir dessa consciência que nós tomemos juntos, aí sim é possível, é preciso até que se fale numa candidatura. Mas antes que isso aconteça, eu tenho dito que, e repito mais uma vez, é preciso que nós possamos eleger, nós possamos escolher pessoas que sejam, além de prefeito da cidade, além de vereador da cidade, nós precisamos ter pessoas que tenham amor
pela vida das pessoas, por tanta gente que está sofrendo aí, com essa situação que se abateu sobre o país, essa crise, porque a crise, Pedro, a crise econômica, ela é muito mais política. A crise política é que levou o país a essa instabilidade econômica. E aqui em Cabo Frio em especial, né? A cidade não dormiu rica e amanheceu pobre. Não, há uma crise de gestão, há uma crise de qualidade na cidade. Nós precisamos renovar, nós precisamos trabalhar, o que eu tenho falado, com a meritocracia. Nós precisamos escolher um prefeito que escolha o secretariado pelo mérito, e não um prefeito que loteie a cidade, um prefeito que faça acordos políticos e entregue a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e outras secretarias importantes em acordos políticos. Nós precisamos acabar com isso. Enquanto prevalecer esse sistema, nós vamos continuar mergulhados nesse caos político que nós estamos mergulhados. Sim. O caos político levou ao caos econômico, que levou ao caos social. Entendi. Além da sua pré-candidatura, você também já teve várias secretarias, né? Daqui de Cabo Frio. Você pode citar alguma? É verdade. Eu, além de ter sido 3 vezes vereador em Cabo Frio, Pedro, eu no atual governo, eu passei por 4 importantes secretarias, que foi, primeiramente, a chefia do gabinete do prefeito, depois passei pela Secretaria de Saúde, foram quase 9 meses lá, 8 meses e meio na Secretaria de Saúde. Depois voltei ao prédio da Prefeitura, aí então na Secretaria de Governo. E em seguida fiquei 6 meses e meio na Secretaria de Turismo, onde nós promovemos uma verdadeira revolução. No turismo o que eu aprendi com quem faz turismo nessa cidade? Eu aprendi, e aí falei há pouco, da meritocracia. Você, no turismo, uma cidade como a nossa, e aliás foi a razão de eu me afastar do governo do prefeito Alair Correia, porque o prefeito, com a chamada crise, ele resolveu, dentre outras medidas duras, extinguir, acabar com a Secretaria de Turismo. É impensável, é uma insensatez você, numa cidade como a nossa, uma cidade que tem apelo turístico nacional e internacional, e sobretudo na crise que estamos vivendo com os royalties do petróleo, como despencaram os royalties do petróleo. Que é o turismo que sustenta a economia da cidade. O turismo, nós precisamos investir num turismo que seja gerador de riqueza, de renda, de emprego e de oportunidades para todos. Se você investe num turismo de qualidade, você vai mudar essa realidade. Você vai acabar com essa, que eu chamo de óleo-dependência. Nós não podemos mais viver, a cidade de Cabo Frio não pode viver mais ao sabor do mercado internacional. Se o barril, se um dono de um sheik lá, dono de um poço de petróleo lá no Oriente Médio, amanhece mal-humorado e resolve colocar o preço do petróleo de graça praticamente, Cabo Frio quebra. Nós não podemos viver mais nessa dependência. Nós precisamos mudar esse estado de coisas e aí investir no turismo. Só o turismo hoje é capaz de tirar essa cidade dessa situação. Agora, o prefeito resolve extinguir a Secretaria de Turismo. É como se você matasse a chamada galinha dos ovos de ouro. Aí eu realmente não poderia continuar num governo que tem essa visão. Me afastei, né? Na verdade eu não me afastei, eu fui afastado na medida em que o prefeito acabou com a secretaria, que era a que fazia pauta positiva, agenda positiva, porque nós trouxemos todo o trade turístico, nós criamos um projeto chamado Cabo Frio Mais, onde nós levávamos todas as entidades empresariais da cidade, as entidades sociais, o Conselho de Pastores, associações de moradores, nós promovemos, foram 7 edições, que nós transformamos a Secretaria de Turismo num grande foro de debates, debatendo o turismo, debatendo a economia, debatendo o social, e é assim que se governa. Na verdade, ali foi um laboratório do que se pode fazer na prefeitura como um todo. Governar significa você ouvir a quem você governa, porque na verdade há uma inversão de valores. O prefeito, o vereador,
ele é um mero servidor, é um mero administrador do dinheiro que é do povo, mas há uma inversão. Então se coloca o prefeito como o senhor, como o dono, como o rei, como o todo-poderoso, quando na verdade o todo-poderoso é quem elege, o todo-poderoso é quem paga os impostos, o todo-poderoso é aquele que mantém o prefeito lá, que mantém o vereador, que mantém o presidente da República. Nós precisamos desmistificar isso aí. A política ela é muito simples. Eu tenho dito o seguinte, há uma crise, os professores em greve, as escolas sucateadas, e o prefeito diz que não tem dinheiro. E eu acredito até que hoje não tenha, a arrecadação caiu drasticamente. Mas o que se deve fazer num momento como esse, numa situação como essa? Chamar a sociedade, abrir as contas, chamar os sindicatos dos servidores, o sindicato dos professores, o conselho de pastores, a sociedade de modo geral, e diz de forma clara, de forma transparente, olha só, eu tenho essa arrecadação aqui por mês, eu arrecado esse número aqui por mês. E eu tenho esses gastos fixos aqui. Eu preciso discutir com você, cidadão, o que eu devo fazer. Qual é a prioridade, exatamente. Aí fica fácil governar, não tem segredo dessa forma. Agora, é preciso ter humildade para entender o que eu acabei de dizer. Entender que quem tem o poder é o povo e não eu. Eu sou eleito para meramente ser um gestor daquilo que é do povo. Mas nesse país há uma inversão. Então é o sim senhor, a gente tem um respeito, e deve ter o respeito pelas autoridades, né? Mas essa autoridade que está lá, que foi constituída por Deus, a Bíblia diz isso, né? Mas ela foi constituída para... O maior exemplo disso, quem nos deu foi Jesus. Quando ele diz que o governante, o governo, a nossa missão é para os pobres, é para os desvalidos, é para os necessitados, é para as viúvas, é para aqueles que precisam, porque rico não precisa de apoio do poder público. Rico não precisa de ajuda, exatamente. Quem precisa de ajuda é essa grande massa que está aí. Nós vemos aqui bem próximo do nosso estúdio aqui, fechou a UPA. Hoje nós temos pessoas morrendo por falta de atendimento médico nessa cidade. Então, o que falta é definir prioridade. Você vai nos postos de saúde e não tem um remédio sequer. Definir prioridades, porque há dinheiro. Não há dinheiro para tudo. Mas se você senta e com a sociedade e discute, olha só, eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou deixar de pagar isso aqui, mas isso aqui eu não posso deixar de pagar, eu não posso deixar os postos de saúde sem remédio, eu não posso deixar o funcionário sem ter o seu salário, que é digno é o homem do seu salário, com o suor do seu rosto viverás. Agora o suor, você trabalha, você faz jus, mas você não recebe. Então há uma verdadeira inversão aqui nessa cidade e nesse país. Quando eu estou falando, porque nós estamos falando da nossa célula aqui. Mas eu penso, Pedro, que nós podemos fazer. Se nós conseguirmos passar essa nossa vontade, esse nosso desejo, esse nosso sentimento de amor pela vida das pessoas, se nós conseguirmos contagiar a maioria das pessoas, nós vamos mudar esse estado de coisas. Porque o povo não tem noção da força que tem se tiver unido. As grandes revoluções que aconteceram no mundo afora, elas só se deram quando exauriu toda a capacidade do povo de resistir à dor, ao sofrimento. Quando o sofrimento chegou no auge, aí houve as revoltas populares. As grandes revoltas populares acontecem sim. Então, e está começando a acontecer no Brasil. O povo, a população está indo para as ruas porque não suporta mais esse modelo de governar, esse modelo de dar prioridade ao que não é prioridade.
As pessoas estão morrendo de fome. Depois dos abalos de corrupção que a gente teve aqui no Brasil em geral, no Congresso Nacional, com esses esquemas que a gente viu por trás dos partidos, de vários partidos, você acha que o povo meio que perdeu um pouco a esperança de ter um Brasil melhor, de poder mudar o rumo da política? Eu acho que, pelo contrário, está começando, está renascendo essa vontade, essa confiança, essa fé, essa esperança. Com esses 6 milhões de pessoas que foram às ruas em São Paulo, na Avenida Paulista, milhares de pessoas do Rio, aqui mesmo em Cabo Frio, mais de 2.000 pessoas foram às ruas numa manifestação recente. Muito rocha, né? Exatamente. Eu penso o seguinte, Pedro, eu penso que o efeito Moro, esse é um homem que realmente está tendo uma importância vital para... Não é só a questão de mostrar onde está a corrupção, de combater a corrupção, como está sendo combatido, de combater os poderosos, porque, na verdade, havia um sentimento generalizado de que só rico, só pobre ia para a cadeia, só ladrão de galinha ia para a cadeia. Você hoje vê, atrás das grades, o maior empreiteiro público de toda a América Latina, que é o empreiteiro Marcelo Odebrecht. Esse é um exemplo que estimula o povo a acreditar que ainda tem jeito. E na justiça, né? E na justiça. Porque nós precisamos contagiar a população, contagiar o povo com uma mensagem do bem, com uma mensagem de esperança. Eu sou cristão e entendo perfeitamente quando Jesus disse que tudo é possível àquele que crê, né? E quem crê pode fazer milagres maiores do que ele fez, ele disse isso. Jesus disse isso. Então, eu preciso crer, eu preciso acreditar que eu sou capaz de fazer, que eu sou capaz de promover a mudança que eu quero. Eu quero, mas não acredito. Eu quero, mas eu acho que eu sou incapaz. Eu quero, mas eu acho que se eu nasci assim, a tal síndrome de Gabriela, que eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Você é capaz de mudar o seu destino. Se você descruzar os braços, se você acreditar que você tem capacidade de mudar, de contagiar as pessoas que estão à sua volta e de mudar esse estado de coisas que você vive hoje, que a nossa cidade vive hoje, que o nosso país vive hoje, nós vamos mudar. Nós podemos juntos fazer isso. Agora, é preciso acreditar, é preciso fazer com que as pessoas se mobilizem. E aí eu acho que o efeito Moro está tendo um efeito extraordinário, porque as instituições faliram. Né? A corrupção acabou com as nossas instituições. O Congresso Nacional, os governos, né? Não se tem mais respeito pelas autoridades porque elas nos desrespeitam. Porque elas, ao invés de ser o nosso exemplo, agora como é que eu vou dizer para o meu filho, para o meu neto, né? que um presidente da República, um ex-presidente da República está sendo investigado por suspeita de ter desviado milhões e milhões e milhões e bilhões. O que eu vou dizer àquela pessoa que está à minha volta, né? O cara que rouba uma galinha, que rouba 1 quilo de arroz no supermercado? Como é que você vai dizer para o cara que ele está errado? Como é que você vai... Olha a inversão de valores a que se chegou nesse país. Então você chega numa situação tal que eu penso que hoje esse juiz, Sérgio Moro, que é combatido por alguns, é combatido porque ele está tocando o dedo na ferida. E quando a ferida dói, o cidadão esperneia. É o que está acontecendo. Agora, o cidadão de bem está aplaudindo esse cara. Está aplaudindo porque ele é hoje a grande referência que nós precisamos. Ele se tornou o herói da população, o herói da nação, porque aquilo que não deveria ser favor, ser honesto, fazer o seu dever de casa. O cara, ele é bem remunerado, ele é um homem concursado, como juiz que é, bem pago para isso, mas está sendo aplaudido porque tem muitos outros bem pagos, mais bem pagos ainda do que ele, que não dão um exemplo. Pelo contrário, dão
péssimos exemplos. A grande maioria dos nossos governantes, sem querer generalizar, evidentemente, nunca devemos generalizar, porque você acaba cometendo injustiças, mas a grande maioria hoje são maus exemplos para nossas gerações. Fazendo jus ao nome do programa, Gerações, nós precisamos investir numa geração da sua idade, de jovens que estão aí, milhares de jovens que estão nos assistindo, que precisa acreditar que você pode fazer parte de uma geração que vai mudar o seu destino, que vai mudar o destino da sua cidade, do seu estado, do seu país, que possa garantir uma qualidade de vida melhor para aqueles que virão depois de nós, para vocês que são a nova geração, que estão construindo um país novo. Vocês são a esperança de que o Brasil pode dar certo. Aquele slogan antigo, desde a ditadura militar, que o Brasil vai dar certo, que o Brasil é o país do futuro. Não é? Mas quando vai chegar esse futuro? Você, Pedro, está fazendo o futuro ser agora. Você, o Sérgio Moro e milhões de brasileiros inconformados vão fazer a diferença. Vem sendo cogitada também a possibilidade de haver uma reforma política no nosso país. Você acha que isso ia ajudar de alguma forma? A reforma política no Congresso? Esse modelo que está aí provou que não deu certo. Quando o mensalão lá atrás, outro dia eu disse na verdade em 2 entrevistas em programas de rádio distintos, eu disse o seguinte: na verdade, quando se fala do mensalão do Lula, do mensalão do PT, do mensalão denunciado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que foi cassado por isso, que estava preso até outro dia por isso, esse mensalão, ou mensalinho, acontece em praticamente todas as casas legislativas desse país. A promiscuidade no meio político, Pedro, é um negócio que é intolerável. É intolerável. Então, esse sistema faliu, esse sistema exauriu, esse sistema não dá mais. Ou se faz uma reforma política séria, ou esse país vai continuar mergulhado nesse caos. Agora, a grande reforma, mais do que uma reforma da lei, da mudança da lei, da reforma da estrutura política, da estrutura do arcabouço legal, muito mais que isso, o que se precisa, na verdade, e eu acho que isso está acontecendo também, é uma reforma moral. É uma reforma no ser humano, uma mudança no ser humano. As pessoas perceberem que ser honesto dá certo, que ser honesto é bom, porque a corrupção não é só o cara que mete a mão no cofre público. Corrupção é você na fila do banco, você tentar dar um jeitinho de passar à frente. Corrupção é você ser pego aqui numa blitz do policial e você está com a carteira de habilitação atrasada ou está sem carteira, ou ter um probleminha qualquer na lanterna do seu carro e você tentar dar ao policial por fora para te liberar. Isso é corrupção. Então não existe pecado, pecadinho, pecadão. Na verdade, eu acho que essa mudança é interior. Nós precisamos começar a trabalhar, e aí eu digo o seguinte: quando eu falo dessas gerações, dessa geração e das futuras gerações que vão mudar esse país, nós precisamos urgentemente, Pedro, investir na educação. E aí não é só na educação formal, não. Na escola, não. Em casa. Em casa, porque também os pais costumam cobrar tudo do professor. A escola vai mal porque o professor é desqualificado. Não é nada disso. Isso aí é um complemento. A escola é um complemento. A verdadeira educação é dada em casa. A educação que a Janaína e o Pablo te deram. Eu conheço os seus pais. Essa é a educação. Essa é a educação que escola nenhuma dá, que a igreja não dá, que a sociedade não dá. Agora, nós vivemos numa sociedade com as famílias, com raras exceções, absolutamente desintegradas. Então, hoje, meninos da sua idade, milhares nesse país, milhões nesse país, mas milhares aqui na nossa cidade,
quando chegam à sua idade já são considerados velhos, porque você viu o caso de uma menina que foi esquartejada há poucos dias aqui nessa cidade, uma menina de 15 anos. O tráfico de droga está roubando, está ceifando vida de milhares e milhares de crianças nesse país. E nós vamos ficar de braços cruzados? Nós precisamos mudar e vamos mudar. Eu acredito que esse país começou, esse país vai sair dessa operação Lava Jato passado a limpo. O Brasil está nascendo um outro Brasil. O Brasil daqueles milhões e milhões de brasileiros que não aceitam ser espoliados, que não aceitam ser enganados, que não aceitam ser roubados e que vão dar a resposta com a melhor arma que o cidadão tem é o voto. Porque eu tenho dito o seguinte, Pedro, a gente reclama, a gente murmura, diz que está tudo errado, que o prefeito está mal, que o vereador está mal, que o governador, o presidente da República, o deputado, está tudo errado. Agora, exatamente. Agora, o que você faz para mudar? O que você fez para mudar? Né? Pelo contrário, o cara está lá, ele não foi nomeado pelo Papa, ele foi eleito com o meu voto, com o seu voto, com o voto de você que me assiste. Então, a culpa é nossa, de escolher mal. Claro, você, muitas das vezes, o homem decepciona, né? A Bíblia diz que maldito o que confia no homem. Né? Então, às vezes você faz apostas erradas. O homem te decepciona, mas a culpa é nossa. Nós que escolhemos mal. Então, nós temos a obrigação, né? Nós temos um compromisso cívico com essas gerações novas de fazer essa mudança, de conscientizar as pessoas. Você aqui no seu programa, cada um no seu local de trabalho, na sua área de influência, as pessoas precisam começar a entender que elas são capazes de mudar. Só elas podem mudar. Porque não adianta a gente ficar reclamando, murmurando, dizendo que tudo está errado, mas de braços cruzados. Sim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ainda que a nossa parte a gente entenda que seja aquela questão aqui, igual aquela história do beija-flor, que com uma gotinha d'água tentava apagar um grande incêndio na floresta, e foi chamado a atenção, você é um bobo, essa gotinha, qual a diferença? Não, mas se milhares de gotinhas, se milhões de gotinhas forem colocadas naquele incêndio, aquele incêndio será debelado. Então, você sozinho não resolve. Eu sozinho não resolvo absolutamente nada. Mas se nós nos juntarmos, se nós nos unirmos, nós vamos mudar essa cidade, nós vamos mudar esse estado, nós vamos mudar esse país. Eu creio. Eu acho que tudo é possível ao que crê. E eu creio que é possível mudar esse país. Não tem nada perdido. Pelo contrário, esse momento que estamos vivendo hoje é o renascer da esperança de um tempo novo. Um tempo novo onde se tenha direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, direito à comida na mesa, direito à dignidade. Eu acho que esse novo tempo pode ser construído se você que me assiste acreditar como eu acredito e como você acredita, que eu tenho certeza disso. A gente não pode perder a fé de mudar o Brasil. Né? Jamais, Sim. Jamais. A gente também está tendo um problema que hoje em dia nada mais pode se discutir, né? Parece que ter opinião virou crime. É aquele ditado, futebol, política e religião não se discute, pelo contrário, tem que ser discutido sim. A gente tem que discutir, a gente tem que ter liberdade de expressão, de poder chegar a novas conclusões sobre determinados assuntos. Ainda mais com esse politicamente correto em cima das pessoas, né? Agora, você ter uma opinião virou sinônimo de você ter desrespeito. Quando você tem uma opinião diferente da pessoa, parece que você não tem a sua opinião, você está ofendendo a pessoa. Qual a sua posição diante do politicamente correto que a gente está tendo, dessa praticamente que censura de opinião? Eu penso como você acabou de expressar o que é a sua opinião e que é a minha também. Eu posso discordar da sua opinião, mas eu tenho que respeitar
né? Até a morte o seu direito de emitir a sua opinião. E nesse país, realmente, nós estamos vivendo uma situação complicada. Muitas das vezes você fica tolhido, preocupado em emitir a sua opinião, preocupado em que tipo de reação a sua opinião pode provocar, que tipo de reação, muitas das vezes até barulhenta, né? Polêmica, e você acabar por se arrepender de ter emitido uma opinião. Eu, pelo contrário, eu prefiro errar manifestando a minha opinião do que errar omitindo. As pessoas que me conhecem e nas entrevistas que faço, nos debates que eu participo, sempre faço questão de dizer isso. Eu não me considero o dono da verdade, mas a minha opinião, eu não vou... Há coisas que determinados atributos que eu considero que são inegociáveis. E a opinião é um desses atributos. A minha opinião não tem preço. Não tem preço. Ainda que eu vá contrariar a alguns segmentos, a algumas pessoas, a alguns governantes, enfim, a quem quer que seja, a minha opinião, ela sempre será dita, será colocada, e sempre foi assim. Na verdade, as pessoas que me conhecem, e muitas dessas pessoas me consideram polêmico exatamente por isso, porque eu não tenho medo de transparente, personalidade. Exatamente. Você sabe o que acontece, Pedro? As pessoas ficam com medo porque existe aí um tabu, um patrulhamento, né? Você é patrulhado por aquilo que você possa dizer e incomodar determinados segmentos ou determinadas pessoas. Aí você fica com medo, acaba se acovardando. Não, comigo não tem essa. Eu posso até errar, porque eu não sou o dono da verdade. E como erro? Eu sou humano, eu sou falho. É como disse o apóstolo Paulo, e quem sou eu para me comparar ao apóstolo Paulo, né? Então, muito pior que ele, né? Mas ele disse que ele era o pior dentre todos os pecadores. E eu sou um desses. Mas eu não me silencio. Nós não podemos deixar de falar daquilo que a gente acredita. Ainda que aquilo que a gente acredita vá confrontar, vá contrariar, vá até te criar determinado desconforto. Né? Mas ainda assim, a minha opinião sempre foi assim, a minha postura sempre foi essa. Minha opinião é inegociável, eu vou sempre dizer, vou sempre declarar, e mais. Eu acho que também nós só vamos mudar esse país a partir do momento que a gente tenha pessoas, lideranças autênticas, que não tenham medo de dizer o que pensam. Porque você não diz porque não vou falar porque vou desagradar esse segmento aqui. Aí você chega ao poder e depois tudo aquilo que você omitiu nos discursos, nos debates, você vai lá e executa. Aí você fica mal na opinião pública. Com mau caráter. Exatamente isso. Então é preferível você dizer o que vai fazer. Você diz, olha, eu vou fazer dessa forma, e as pessoas, ainda que contrariadas, vão te respeitar muito mais porque você foi honesto, porque você disse a verdade. A verdade liberta, né, meu irmão? A verdade tem que ser dita. Custa o que custar. Dirley, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Infelizmente a gente está chegando no fim da nossa entrevista, né? Chegando no horário marcado. Eu que agradeço, irmão querido. Então, muito obrigado pela presença de vocês também que estão nos assistindo. Fiquem à vontade para dar suas considerações finais. Apenas dizer a você mais uma vez da alegria, da satisfação, do contentamento de estar aqui com você, de ver o quanto você cresceu como profissional hoje, um grande profissional na área da comunicação. Eu fico muito feliz com isso e te dizer que eu louvo a Deus pela sua vida e você que me assiste, agradecer a paciência e a tolerância de me ouvir e dizer que você pode mudar. Nós podemos. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Eu agradeço a produção do programa e primeiramente a Deus, que sem ele nós não estaríamos aqui hoje. A gente se vê no próximo programa. Não esqueça de conhecer nossa página no Facebook, www.facebook.com/Programa Gerações, onde você pode estar acompanhando as novidades do nosso programa. Dirley, você tem uma página também no Facebook, né? Dirley Pereira. Dirley Pereira. É uma fanpage. E Dirley Pereira 2, Algarismo. Sim, aí lá você também pode acompanhar as novidades do Dirley Pereira sobre Cabo Frio. A gente se vê no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima.